A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, amados irmãos. Nós estamos aqui, amados irmãos, mais um vídeo, ensinos de Yahshua, para a gente crescer, né? Esse é o objetivo de Filadélfia, crescer em estatura e também crescer em quantidade, né, irmãos? Nós temos que alcançar um número para completar o número dos 144 mil. Lembrando que na era Filadélfia são 48 mil, né, que representam um terço daquilo que Zacarias capítulo 13 fala. Um terço retornará Exato. ao Mashiach, né? Exato. Enquanto que 2 terços foram, um terço segue o Lúcifer, né? Como Ezequiel 28 fala, que era adornado com pedras preciosas, que são as pedras, são os filhos de Yahshua, que ali é a representação de Nadab e Abiú, que eles apresentaram fogo estranho, com isso foram queimados, destruídos ali naquele momento, que faz um link também com Judas, capítulo 1, versículo 6, né? Daqueles que perderam a primogenitura foram lançados imediatamente no abismo. Exato. E o segundo terço é aqueles que vão seguir o Jesus Emanuel, né? Macron, aqui na terra, vão receber a marca do antimachia. E um terço daqueles que desceram, que é o remanescente, é aquele que volta para Yahshua, né? Exato. E esse que volta para Yahshua, esses são aqueles que recebem a dupla honra, né? Por quê? Porque foram obedientes tanto no céu quanto na terra. Então, amados irmãos, nós sempre temos que voltar um pouquinho, né? Porque tem muitos irmãos que chegam aqui no vídeo pela primeira vez e não estão acompanhando a sequência, né, dos vídeos e não estão se deleitando nesses manjares revigorantes. E eu sugiro a você a voltar, né, e começar desde o início, né, amados? Para você se fundamentando tudo isso que nós estamos falando. Então, nós não estamos falando nada de nós mesmos, tá? Isso tudo nós estamos falando por Yahweh, segundo as Escrituras, que é a palavra de Yahweh. Lembrando que existe o esforço, né? Existe um esforço, né? Com certeza. Existe esse esforço, e esse esforço ele vai mostrar, né, o seu desejo, né, de fazer parte desses 144 mil. Nós vamos fazer o invocar, irmãos, e vamos orar. E você, nesse momento, é convidado conosco a esse momento. Isso você só encontra aqui no nosso canal Ensino de Yahshua, né? Grato a Yahshua. O momento que a gente invoca e depois oramos, que é o primeiro, né? passo. Que é o primeiro passo. Nós não chegamos aqui falando de nós mesmos, não. Nós queremos que Yahweh fale. E é por isso que nós invocamos, né? Vamos juntos. Oh Yahshua, oh Yahweh, oh Yahshua, oh Yahweh, oh Yahshua, oh Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai, nesse momento, mais uma vez aqui, Pai, estamos à sua disposição para que a tua palavra, a tua mensagem alcance os irmãos, as pedrinhas preciosas que estão espalhadas aos 4 cantos da terra, Pai. Estamos aqui para cumprir o teu querer, a tua vontade e não o nosso, porque sabemos que os teus caminhos não são os nossos caminhos e muito menos os teus pensamentos não são os nossos, mas nos colocamos para que possamos falar aquilo que provém de ti. Direciona, Pai, em todo o tempo e alcance aqueles que tu queres que sejam alcançados, ó Pai. Neste momento, nós somos gratos a ti porque tem nos dado toda a força necessária para continuarmos firmes, porque sabemos aonde estamos firmados em ti. Somos gratos a ti, ó Pai. E que cada um dos irmãos que estejam ouvindo essa mensagem, cada um desses que são pedras preciosas, forjadas lá em cima, no reino celestial, venham ouvir
e venham ser edificados. Assim, nós somos gratos a Ti, porque tem nos concedido essa honra. Muito grato, Pai. Muito grato. E assim seja feito a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feito a vontade do Papai Yahusha. Amados irmãos, você que assistiu o vídeo anterior, que nós mostramos ali o novo nome que Yahusha recebeu, né? Tremendo. Foi sobreexaltado, né? Ele não recebeu o nome de Yahusha, porque o nome de Yahusha ele já tinha, né? Ele recebeu o nome de Yahweh, e Yahweh filho, né? E a gente mostrou aqui nas escrituras. Se você ainda não assistiu esse vídeo, é importante que você assista antes de assistir esse aqui. Volte lá no anterior para que você possa entender o que nós vamos falar hoje, tá? O que nós vamos falar hoje é uma chave maravilhosa do entendimento das escrituras, tá? E a gente vai começar relembrando aqui alguns pontos, tá, irmãos? Que a gente falou que Yahusha recebeu o nome de Yahweh quando ele foi sobreexaltado, né? No final ali dele ter concluído a missão dele, a missão de morte no madeiro, né? Como ali aquele filho obediente e um filho íntegro, puro, santo, né? Sem mácula, sem mancha, e ele se tornou o sacrifício aceitável a Yahweh, né? Verdade. Então nós vamos começar aqui, irmãos. Vamos começar aqui só para a gente lembrar sobre quando a escritura está falando de Yahusha que recebeu o nome de Yahweh, tá? Nós vamos ver isso aqui. Então vamos começar no link, a palavra no Salmo 110, versículo 1. Vamos lá. Que diz assim, irmãos. Salmo 110, 1. Palavra de Yahweh ao meu mestre. Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos sob os cabelos dos seus pés, ou seja, debaixo dos teus pés. Veja bem, aqui nós vemos que Yahweh, o soberano Pai, tá? Yahweh, soberano Pai, falando para Yahusha: assenta-te aqui comigo, assenta no meu trono, à minha direita, até que eu tenha posto os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quer dizer, fica tranquilo aqui, que eu quero que você agora descanse dessa obra exaustiva, e agora sou eu que vou agir, tá? Yahweh soberano está falando isso. Descansa aqui, agora sou eu que vou agir. Muito sério. Eu vou tomar o reino do céu e da terra para que você possa reinar, tá? Então vamos fazer esse link agora com o Salmo 29. Olha só, começou aqui falando o quê? Assenta-te à minha direita, tá? Yahweh falando para Yahusha: assenta à minha direita, porque aqui nós já vimos, quando eu estou falando assim, Yahweh falou com Yahusha, você já viu no vídeo anterior que Yahweh sobreexaltou Yahusha, dando a ele um novo nome, um nome acima de todo nome. A gente já fez o estudo que o nome que é acima de todo nome é Yahweh, né? Já vimos que o nome Yahusha, ele se repete nas escrituras. Nós temos ali Josué, que recebeu o nome de Josué, só para diferenciar, mas o nome hebraico de Josué é Yahusha, tá? Nós vemos também o sumo sacerdote Josué, que também é Yahusha, ou seja, é um nome que se repete em vários personagens. Agora, o nome de Yahweh, né? O nome de Yahweh que Yahusha recebeu quando foi sobreexaltado, foi após o sacrifício no madeiro, ok, amados? Então vamos lá. Agora a palavra em Salmo 29, 10. Que diz assim, irmãos. Salmos 29, 10. Yahweh está sentado sobre o dilúvio. Yahweh sentou-se como rei para sempre. Ó, aqui nós vemos dois personagens. Dois. Um que já está sentado e o outro que está assentando agora. Exato. Tá? Então, um que está assentado sobre o dilúvio e o outro
que está sentando agora para se tornar rei. Olha só. Mostrando o link lá no passado e aqui na frente. Exatamente. Mostrando o dilúvio. Mostrando. Lê novamente, irmão. Que diz assim: Iau está sentado sobre o dilúvio. Ó, Iau está sentado. Sobre o dilúvio. Sobre o dilúvio. Iau sentou-se como rei para sempre. E agora Iau assentou-se como rei para sempre. Aqui quem é esse personagem? É Iausha. Por isso que se cumpre a palavra que nós lemos ali no Salmo 110, que está falando assim: assenta à minha direita, até que eu tenha posto teus inimigos debaixo dos teus pés. Por isso está falando assim, dois personagens assentados no mesmo trono. Iau, o soberano pai. Iausha, o filho. Isso. Assentando à destra de Iau, pai. Exato. Ok? Recebeu um novo nome, o nome de Iau, filho. Então, assentado aqui junto. E aqui está falando assim, ele se assenta para quê? Se assenta como rei. Como rei. Para sempre. Ele se assenta como rei para sempre. Isso faz um link com o Salmo 24:8. Vamos lá. Que diz assim, ó. Salmos 24:8 diz assim: levantai, ó portas, os vossos frontões, levantai os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. E lembrando, eu peguei aqui o versículo 7, tá, irmãos? Agora vamos ler o versículo 8. Quem é esse Rei da Glória? É Iau, o forte e valente. Iau, o valente das guerras. Viu aqui, irmãos? Aqui ele está chegando Adentrou. no reino, ele está adentrando os lugares celestiais. E ele está vindo de onde? Ele está vindo da terra. Está vindo da terra, né? Por quê? Porque ele foi ali à terra com uma missão de resgate. Exato. Né? Ele veio reconciliar, né? Reconciliar os da terra e os do céu, né? Como resgatar, reconciliar os do céu? Porque os do céu também descem no final dos tempos e eles erram. Entendeu? Eles precisam também do sangue que faz a reconciliação. Então, quando aqui está falando assim, olha só, aqui falando assim, abre os portais, porque está chegando o Rei da Glória. Os portais estão abrindo, Iausha está chegando. E agora Iausha, ele já imediatamente já recebe o nome novo, o nome do pai dele. Olha aqui, por isso que fala, quem é este? Está fazendo a pergunta. Por que você acha que está fazendo essa pergunta, né? Quem é esse Rei da Glória? É quem? Iau, forte e valente. Quer dizer, Iausha. Ele recebe o nome agora do pai dele, porque ele foi forte e foi valente. E também faz um link, porque aqui está falando assim, quem é esse Rei da Glória? É Iau forte. Faz um link com o quê? Faz um link com Isaías, né? Isaías 9. Vamos lá de novo. Isaías 9, 5 e 6. Vamos lá. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os ombros e lhe foi dado este nome: Conselheiro, Maravilhoso, Iau, Forte, Pai, Eterno, Príncipe da Paz. Muito bem. O menino nos nasceu. Aqui está falando de Iau supremo que habita em luz inacessível? Não. Aqui está falando de Iausha. Isso que é falando tremendo. de Iausha, tá? Iausha veio e ele teve que nascer em corpo carnal. Ele teve que sofrer a condição humana de dor, de febre, de fraqueza, de ter necessidade de comer, ter necessidade de ir no banheiro. Tudo isso. Aqui, Iausha não veio como Iau. Ele veio como homem. Entendeu? Ele veio como homem. Então, aqui mostra claramente o quê? Mostra que ele, o menino nos nasceu homem, tá? Homem na terra. Ele, foi dado a ele um nome profético. Por quê? Porque já estava determinado que ele ia ser um vencedor. Exato. Entendeu? Estava determinado que ele ia ser um vencedor, como de fato é. O vencedor sempre foi vencedor e sempre vai ser vencedor. Então, aqui já mostra o quê? Que ele receberá
né, um nome. Quais nomes? Maravilhoso, Conselheiro, Ial Forte. Olha aqui, já está profetizando que ele recebe o nome de Ial Forte, que faz o link. Nós lemos agora o link. Salmos 24. No Salmos 24, versículo 8. O link, que quem é esse Rei da Glória? Né? É Ial Forte e Valente, fazendo a passagem aqui que nós vimos de Isaías. Isaías falando que recebeu uma criança que nos nasceu, e o nome e a autoridade está sobre seus ombros. E o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro e Ial Forte, Pai Eterno, Pai Eterno, tá? Pai Eterno, para esse que fala que Yahshua não é pai. Tá falando dele. Tá falando de Yahshua, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Não, ele tá falando aqui do antimachia, não tem nada a ver, meu irmão. Porque se você ler mais um pouquinho, irmão Marco Beto, tá falando assim, para consolidar o quê? Um reino eterno. O antimachia vai reinar eternamente, irmãos? Não, cara. Larga de ser bobo. Larga de ser bobo, ficar ouvindo mensageiro que fala sem ser boca de Ial. Presta atenção no que está falando aqui. Lê para nós, irmão. Continua. Para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim. Paz sem fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, firmando, consolidando sobre o direito e sobre a justiça. Desde agora e para sempre, o amor cuidadoso de Ial dos exércitos fará isso. O amor cuidadoso de Ial vai fazer o antimachia reinar para sempre. Irmãos, está falando aqui de Yahshua que vai reinar para sempre, irmãos. E o amor cuidadoso de Ial vai fazer isso. Exato. Entendeu? Então, aqui ele está falando assim, um reino que não tem fim. E o reino do antimachia não vai ter fim? Não, o reino de Machia tem o quê? Ele tem tempos e metade de um tempo, conforme está em Daniel, meu irmão. Exato. Entendeu? Aproximadamente 3 anos, 6 meses, aproximadamente. Então, o reino aqui que está falando de Yahshua. E está falando que Yahshua recebe esses nomes, dentre eles Pai Eterno, Príncipe da Paz e qual o outro? Ial Forte, que faz o link, irmãos, com Salmo 24, versículo 8. Então, nós estamos vendo aqui o novo nome que Yahshua recebeu. Tudo isso tem uma finalidade, para você entender, tá? Para a gente ver que aqui, essa passagem de Isaías 9,6, que fala um reino sem fim, um reino sem fim, um reino sem fim, está falando ali, um menino nos nasceu, um reino sem fim, faz um link com Lucas 1. Vamos lá, Lucas 1, 31. Vamos lá. Eis que conceberá no teu seio e darás à luz um filho, e chamarás o nome de Yahshua. Yahshua. Esse foi o nome que ele recebe aonde? Na terra. Por quê? Porque já estava lá em cima com esse nome. Exato. Esse nome já estava lá em cima. Por isso que foi necessário Gabriel descer, anunciar Miriam, Maria, para que pusesse o nome do menino de Yahshua. Porque é um nome que ele já tinha lá em cima, tá? Exato. Era um nome que ele já tinha lá em cima. E quando ele retorna, já falou aqui, Filipenses, depois que ele ter concluído a obra, o Pai sobreexalta ele, porque ele foi obediente até a morte de madeira, e por isso o Pai o sobreexaltou, dando a ele um nome que é acima de todo nome. Ou seja, depois dele concluir a obra, ele recebe um outro nome, ok? Exato. Então, aqui o irmão vai continuar a leitura. Lucas 1, 31, lê de novo, irmão. Eis que conceberá no teu seio e darás à luz um filho, e chamarás com o nome de Yahshua. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o mestre Ial lhe dará o trono de Davi, seu pai. Isso. Viu o link lá com Isaías? Isso. Ele reinará na casa de Jacó para sempre. E o seu reinado não terá fim. Não terá fim. É o link de Isaías 9, Exato. Versículos 5 e 6. Esse é o link referência. É o link, está falando de uma criança nos nasceu, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro e Ial Forte, Pai da Eternidade, ou Pai Eterno. Príncipe da Paz. O seu reinado não tem fim.
acontecer. E o amor cuidadoso de Ial fará que isso se cumpra. É Ial fazendo. Entendeu? É Ial fazendo, irmãos. Se cumpre aqui o link com Lucas 1:31. Falando assim, chegou esse que é o cumprimento da palavra de Isaías. Isaías estava profetizando a respeito deste que nasceu. Ial Shumafia. Tá entendendo, irmãos? E para a gente ver que Ial mostrou que o amor cuidadoso de Ial fará isso, que é Ial fazendo, porque o menino nasce, cumpre o seu propósito, sobe, é elevado, é exaltado, recebe o nome acima de todo nome, e Ial fala com ele, assenta-te aqui, até que eu coloque todos. É um? Não, é todos os inimigos debaixo dos seus pés. Exatamente. Né? Então, para se cumprir, que é Ial quem está fazendo tudo isso. Exatamente. Agora, irmãos, para você entender, Ialcha, depois que foi sobreexaltado, recebeu o nome de Ial. Tá? Maravilha. Aí que você vai entender o que está falando agora em Hebreus capítulo 1. Vamos abrir Hebreus capítulo 1. Vamos lá. Muitas vezes, de modo diversos, falou Ial outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. É ele o resplendor da sua glória e a expressão de sua o quê? Substância. Sustenta o universo com o poder da sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados... Depois. Purificação dos pecados, sentou-se. Olha lá, ó. Viu? Olha lá, ó. Se cumprindo lá atrás, no Salmo 110. 110:1. Senta-te aqui. Sentou-se nas alturas, à direita da majestade. Qual majestade? Ial. Ial Pai. Exato. Tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. Ó, depois de ter conquistado, né? Depois de ter cumprido a missão que o Pai, Ial Supremo, deu a ele, o Pai também quis sobreexaltá-lo e falou, assenta aqui junto comigo, no meu trono. Exato. Sentou do lado da majestade. É maravilhoso. No lugar mais alto que existe, irmãos. Sentou ali e recebeu de Ial o nome que excede o nome de todas as coisas, que recebeu o nome de Ial. Exato. Porque eu já falei, o nome de Ialcha ele já tinha. Ele veio aqui, ele desceu, e ali o anjo Gabriel veio para anunciar que ele ia chamar Ialcha. Exato. Porque ele já tinha esse nome lá em cima, ele precisava cumprir a missão dele aqui com esse nome. Para depois, no final, concluída a missão, fez a purificação dos pecados através do sangue derramado no madeiro. Aí sim o Pai sobreexaltou, falando, assenta à minha direita, e recebeu um novo nome que excede todo nome. Qual o nome? O nome de Ial. Por isso que os anjos em Salmo 23 declarou, abriu os portais celestiais e entrará. Quem que está entrando? O rei. É Ial. O rei da glória. O rei da glória. O rei da glória. Aí é Ial forte e valente. Valente. Tremendo. Aí continuando, Hebreus capítulo 1, agora no versículo 5. De fato, a qual dos anjos disse Ial, tu és meu filho, hoje te gerei? Ou ainda, eu lhe serei pai e ele me será filho? E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente, adorem-no todos os anjos de Ial. Adorem-no todos os anjos de Ial. Tá vendo? Aqui começa a palavra, né, o ensino de hoje. O ensino de hoje. O ensino de hoje é o quê? É Ialcha que está sendo adorado? Não. Tremendo. Não é Ialcha que está sendo adorado. Aqui está sendo adorado é a pessoa que recebeu o nome de Ial. É o nome de Ial que é adorado eternamente. E não o nome de Ialcha. Não o nome de Ialcha. É o nome de Ial que é adorado. Então, o que acontece? Ial, ele entrega para Ialcha um novo nome. E é nesse novo nome que você será chamado daqui por diante. Exato. Daqui por diante, você não vai chamar mais Ialcha. Daqui por diante, você vai ser chamado de Ial. Exato. E todos os anjos de Ial adorem
Ial. Exato. Ial, filho. Exato. Ial, pai. Ial, filho. Que todos os anjos de Ial adorem Ial, filho, como adoram Ial, pai. Isso somente porque recebeu o nome que provém adoração. Só. Nenhum outro nome provém adoração, exceto Ial. Ial. E aqui, irmãos, isso aqui é uma pedra na cabeça dos Ialdim que fala que Ialcha não é digno. Tá entendendo? Então, o Ialcha, ele tinha esse nome. E ele se mostrou tão digno, tão digno, tão digno, que Ial entregou o próprio nome para ele. Isso é maravilhoso. Como que Ialcha não é digno se o próprio Ial entrega o nome dele para o seu primogênito, seu filho primogênito? É muito forte. Isso que a gente fala aqui também nas coisas humanas, irmãos. Normalmente, aqui humanamente, você vê um pai, ele queria tanto um filho primogênito, né? Ele queria tanto um filho primogênito, aí nasce o filho primogênito para ele, homem. Aí o que ele faz? Ele dá um nome dele para o filho. Ele dá o próprio nome dele para o filho. Compreende? Qual que é a única distinção? No final, filho. Filho. Então, um é o pai e o outro é o filho, mas tem o mesmo nome. Tem o mesmo nome. Exato. E é isso que Ial quis fazer, sobreexaltando Ialcha, dando para ele um novo nome. Qual o nome? O nome de Ial. E com esse nome de Ial, que todos o adorem, porque agora ele tem o nome de Ial. Exato. Entendeu? É maravilhoso. Agora lá, aqui embaixo na terra, a gente usa ainda o nome Ialcha. Por quê? Porque através desse nome, que todos aqueles que invocam esse nome serão salvos. Todos, né? Então são aqui na terra, todos aqueles que invocam Ialcha são salvos. Por quê? O que significa Ialcha? Ial salva. Ial salva. Mas Tremendo. quando chegar lá em cima, esse nome já não é utilizado para esse que foi o autor da nossa fé. Agora ele recebeu o nome e é esse nome que é pronunciado lá em cima. Qual o nome? O nome de Ial. O nome de Ial. Maravilhoso. O nome de Ial, tá? E é o nome que é adorado. E é um nome que é adorado. É o nome que é adorado. Agora, e continuando o versículo aqui, ó, dando sequência, olha só para você ver, ó. Capítulo 1 ainda, versículo 8, agora. Ao filho, porém, diz, o teu trono, ó Ial. Ó, olha aí, tá falando ao filho. Ao filho. O teu trono, ó Ial. Ial chamando ele de Ial agora. É. O teu trono, ó Ial, é para os séculos dos séculos. O cetro da retidão é cetro de sua realeza. Tá vendo aqui? O próprio Ial chamando o filho de Ial. Exato. E falando, o teu trono é para sempre. Tremendo. Você lembra que fazendo o link lá que nós lemos, nós fizemos o link lá com o Salmo 29:10, que fala assim, quem é esse rei da glória? 24. Quem é esse rei é o Salmo 24. E o 29 fala, sentou-se como rei para sempre. Ial sentou-se como rei para sempre. Ial sentou-se como rei para sempre no Salmo 29:10. Tremendo. Viu? Está falando aqui, que o irmão trouxe muito bem colocado, Hebreus 1:8, ao filho, o próprio pai falando ao filho, diz assim, o teu trono, ó Ial, é o quê? Para os séculos dos séculos. E ele ainda continua, ó. Teu trono para os séculos dos séculos. Cetro de retidão é o cetro de sua realeza. Versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Ial, te ungiu o teu Ial. Com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Quer dizer, como a nenhum dos teus anjos. Entendeu? Então, amados, é tão lindo isso. É tão maravilhoso a gente ver aqui. Maravilhoso. O pai falando assim, olha, ó Ial,
Ó Yah, o filho, né? O teu cetro é o cetro de retidão e justiça. Entendeu? Por quê? Porque você amou a justiça e odiou a iniquidade. Exato. Então, irmãos, aqui está falando. Não adianta você ir contra a palavra. Exato. Entendeu? Se você ficar acreditando que Yah perdeu o controle das escrituras, você vai entender que Yah não é o onipotente. Você vai entender que não é onisciente. Entendeu? Já falamos aqui, os evangelhos anátemas de Mateus, Marcos e João, esse você não pode utilizar. O restante das escrituras, você substituiu apenas o nome que foi violado, trazendo de volta os nomes sagrados. As escrituras permaneceram intactas. Por quê? Porque o zelo de Yah fez isso. Exato. O zelo de Yah fez isso. Tá, amados? Nós vamos continuar caminhando aqui. Vamos lá. Nós pegamos aqui em Hebreus. Por isso está falando assim, olha, depois dele ter sido sobreexaltado, recebido o nome de Yah, Yah, o Pai, fala com os anjos, adore Yah, o Filho. Exato. Porque é o nome de Yah que é adorado, tá, irmãos? Maravilhoso. Vamos lá. Maravilhoso. Continuando então. Agora, irmão, eu quero ler uma passagem que o Pai nos deu agora. Olha só para você ver. Do nome. No Salmos 29 mesmo. Olha, Salmos 29, versículo 2. Diz assim: tributai a Yah a glória ao seu nome. Adorai a Yah no seu esplendor sagrado. Porque no mesmo salmo, ele se refere a Yah que está sentado no dilúvio, ele se refere a Yah que se tornou rei para sempre. Viu? Tributai ao seu nome. Ao seu nome. Tributai Quem que está sendo adorado? É a pessoa ou é o nome? É o nome. O nome que é entregue. Então, o nome que é importante na pessoa. Então, Yah, o soberano Pai, ele honra o Filho colocando o nome dele sobre o Filho dele. E agora, o Filho dele já não chama mais Yahshua. Não. Chama Yah. Chama Yah. Entendeu? Lá em cima é assim que Lá em cima é assim. Agora, na terra, o testemunho dele é de Yahshua. Porque quando a gente pegou lá em Filipenses, vamos voltar lá rapidinho. Filipenses 2? Filipenses 2. Quando nós pegamos lá em Filipenses, que nós pegamos aqui, ó, bem no versículo 5. Só essa parte, ó. Tende em vós o mesmo sentimento de Yahshua Mashiach. Por quê? É o que ele enfrentou. E como ele enfrentou, é esse mesmo sentimento. Sendo igual a Yahshua. Entendeu? Sendo igual a Yahshua. Não quis fazer como Yah. Exato. Você viu? Se esvaziou. Mesmo sabendo quem ele era. Exatamente. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Por quê? É nessa semelhança de testemunho do nome de Yahshua que nós vivemos aqui. Mas quando eu estou invocando, adorando, principalmente quando eu falo eu estou adorando, irmãos, a palavra diz, adorem-no todos os anjos de Yah. Adorem, adorem, adorem todos os anjos de Yah. Agora eu falo assim com você, Yah pega e fala assim, que os anjos adorem, mas os habitantes da terra que são superiores aos anjos não pode não. Né? Só os anjos que podem adorar. Os habitantes da terra que são superiores, eu pergunto assim para os irmãos, os habitantes da terra são superiores aos anjos? De maneira alguma, irmãos. E se Yah, ele deu a ordem para os anjos adorar, ele está falando assim que todos os seres adorem Yah Filho. Exato. Adorem Yah Filho. É adorar Yahshua? Não. É adorar Yah Filho, porque é o nome que é adorado, irmãos. E Yahshua recebeu o nome de Yah, porque o Pai quis sobreexaltá-lo. E você percebe aqui que Yahshua, ele é o único. Né? O único, por quê? A qual dos anjos disse,
Tu és meu filho, hoje te gerei? Não. Por quê? Porque todos saíram de Ialcha. Tremenda. De Ial só saiu um. Tremenda. De Ial só saiu um, irmãos. Qual? Ialcha. E de Ialcha saíram todos. Seja na condição de filhos, ou seja na condição de criaturas criadas. Exato. Ok? Maravilhoso. Vamos lá. Maravilhoso. Vamos abrir então agora, irmãos, lá em Lucas 4, versículo 5. Vamos lá. Lucas capítulo 4, aqui vou pegar a partir do versículo 5, irmãos, que diz assim: o diabo, levando-o para mais alto, um lugar bem alto, mostrou-lhe um instante todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder, olha aí, atrevi demais, todo este poder com glória destes reinos, porque ela, esses reinos, ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares e me adorares, em outra tradução fala, se me adorares diante de mim, toda ela será tua. Olha, aí replicou-lhe Ialcha: está escrito, adorarás a Ial, só a ele prestarás culto. Percebe aqui, irmãos? A obediência de Ialcha. Na condição de homem. Entendeu? Ialcha aqui com o nome de Ialcha, né? E depois que ele cumpre a missão dele, o pai o sobreexalta e dá a ele um nome que pode ser adorado. É um nome que pode ser adorado, tá entendendo? Então ele recebe um nome que pode ser adorado, porque é o nome do próprio pai, Ial. Então ele recebe o nome de Ial, e a gente fala Ial filho só para fazer a distinção. Exato. Mas ele recebeu o nome de Ial e por isso ele pode ser adorado. O nome Ialcha não é mais utilizado lá em cima. Exato. Porque o nome Ialcha foi utilizado aqui embaixo para ser elemento de salvação. E é por isso que todos aqueles que invocam o nome de Ialcha é salvo. Porque é o nome que expressa a salvação. Simples. É simples. É muito maravilhoso. É muito lindo. Então, aqui ele está falando assim, não adorem outro além de Ial. Exato. Porque é o nome que pode, e o único nome que pode ser adorado. Tremendo. Ok, amados irmãos? A gente continua aqui caminhando. Vamos lá. A gente entra agora em Apocalipse, vamos lá, Apocalipse 14, 6. Eu vou ler para os irmãos, Apocalipse 14, 6. Olha só. Vamos lá. Diz assim: vi depois outro anjo, tá? Aqui nessa capítulo 14 fala os 144 mil, tá? E ele faz uma remete, tá, a esse anjo que tem uma missão específica. Ele fala: vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, de toda nação, tribo, língua e povo. Isso aqui é antes do arrebatamento, tá, irmãos? É antes do arrebatamento. Por quê? Porque quando fala evangelho, ele está falando de palavra de salvação. Depois do arrebatamento não tem palavra de salvação. Exato. Tá entendendo? A salvação é não receber a marca, rejeitar a marca e ser morto porque rejeitou a marca. Essa vai ser a palavra de salvação na época de tribulação, ok? Aí, aqui está falando da mensagem. A mensagem fala do anjo, ó. Vi depois outro anjo, versículo 6, capítulo 14, versículo 6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: temei a Ial, temei a Ial e tributai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Tremendo. Aqui está falando em segredo, irmãos. Está falando em segredo.
Está falando em segredo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Aí a gente vai lá para Colossenses 1. Vamos lá, Colossenses 1. Colossenses 1:15. 1:15, vamos lá. Diz assim: Ele é a imagem do Yahweh invisível. Quem? Ele é a imagem do Yahweh invisível. Quem? Yahshua, que recebeu o nome de Yahweh. E ele é a imagem. É a imagem. Do Yahweh invisível. Tá falando assim, ele é Yahweh. Ele é a imagem do Yahweh invisível. É. O primogênito de toda criatura, né? Porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele, quem? Yahshua. E para ele. Viu? Ele criou todas as coisas. E depois que ele subiu ao céu, depois de ter concluído a sua missão, ele foi sobreexaltado. Aqui, quando o anjo está anunciando o evangelho eterno, Yahshua já tinha sido sobreexaltado. Isso tem que ficar claro para os irmãos. Aqui, Yahshua já foi sobreexaltado e recebeu o nome acima de todo nome. Qual é o nome? Nome de Yahweh. Exato. E aqui, esse anjo, ele remete falando que adorai aquele que fez. Quem fez? Colossenses 1:15 em diante está falando. O primogênito de Yahweh. Ele recebeu o nome de Yahweh. E foi ele quem fez todas as coisas, seja elas visíveis e as invisíveis. Visíveis e as invisíveis. E aqui ele está falando, adore. Viu ali em Hebreus capítulo 1? Sim. Está se falando o quê? Aos anjos. Está falando assim, todos os anjos adorem Yahshua, que é Yahweh. Recebeu o nome de Yahweh. Recebeu o nome de Yahweh. Yahweh filho. Adorem todos. Aquele que recebeu o nome de Yahweh. Todos vocês no céu, ó anjos. Agora, aqui esse anjo está trazendo agora a mensagem aos moradores da terra. Tremendo. Ele está trazendo agora os moradores da terra, falando assim, olha, adorem aquele que fez. Quem fez? Yahweh filho, que tinha o nome de Yahshua. Esse fez todas as coisas. Aqui está falando, adorai, olha só, versículo 7. Esse anjo dizia em alta voz, temei a Yahweh e tributai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Nós fizemos o link Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante. Yahshua primogênito, que é a imagem de Yahweh invisível. Ele que criou todas as coisas, seja as visíveis e as invisíveis. Compreende? As visíveis e as invisíveis. Significa, ele fez o mar, ele fez a terra, ele fez os principados, as potestades, ele fez tudo. Fez tudo. Então aqui está falando o seguinte, adorai ele. Por quê? Porque ele foi sobreexaltado. E agora ele recebeu o nome que é acima de todo nome. Ele recebeu o nome de Yahweh. Então agora, habitantes da terra, adorem a Yahweh Filho. Exato. Entendeu? Adore Yahweh Filho. Por quê? Porque Yahweh já tinha dado a ordem lá em cima. Anjos, adore Yahweh Filho. Agora, foi enviado um anjo aqui na terra e fala, habitantes da terra, adore Yahweh Filho. Exato. Vocês estão entendendo, irmãos? É maravilhoso. Isso, agora vamos abrir em Apocalipse 19:9. Isso aqui joga por terra o ensino do mensageiro de Sardes, tá, irmãos? Joga por terra. Você vai entender por quê. Vamos lá, Apocalipse 19:9. Fala assim, a seguir disse-me, quem? O anjo, tá? O anjo que foi enviado para trazer a mensagem para Yahweh. A seguir disse-me, escreve, felizes aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou, essas são as verdadeiras palavras de Yahweh. Caí então a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não o faças, sou servo como tu, como teus irmãos que têm o testemunho de Yahshua. É Yahweh que deves adorar. Aqui, aquilo que eu falei com vocês, o nome de Yahweh que se deve adorar. E Yahshua recebeu o nome de Yahweh, que é o nome acima de todo nome,
E essa foi a honra máxima que Yahweh poderia dar a Yaush. E assentou no seu trono, à destra da majestade, né, irmãos? Então, quando esse anjo, isso foi ensinado ali pelo mensageiro de Sardes, referindo-se a quem? A Yausha. Esse anjo que foi enviado é Mical. Mical que é enviado para trazer essa mensagem. Vamos lá em Apocalipse 1. Vamos lá. Apocalipse 1, versículo 1. Diz assim: revelação de Yausha Machia. Iau lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele, quem? Yausha. Ele, Yausha, a manifestou com sinais por meio do seu anjo. Ele, Yausha, a manifestou com sinais por meio do seu anjo enviado ao seu servo João e ao Hana. Então, ele está falando, foi o anjo que foi enviado ao servo. Foi o anjo que anunciou a Yauhana. Isso. Um anjo enviado da parte de Yausha, Exato. que recebeu já o nome de Yau, Yau filho. Aí a gente vai Vamos lá, lá. Apocalipse 22. Vamos lá, Apocalipse 22. Aqui, irmãos, hora nenhuma Yausha está falando com Yauhana, tá? Quem está falando com Yauhana aqui é o anjo que foi enviado da parte de Yausha, tá? Isso você precisa entender. Apocalipse 22. Por isso que o anjo foi enviado. Por isso um anjo foi enviado. Apocalipse 22, 16. Vamos lá. Apocalipse 22, 16. Diz assim: eu, Yausha, enviei meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. A respeito das igrejas. Então, eu, Yausha, enviei meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas, irmãos. Então, foi Yausha que estava falando com Yauhana? Não, era o anjo dele. O anjo dele. Em todo tempo. É o anjo de Yau. Todo o tempo quem estava falando com Yauhana não era Yausha, era o anjo de Yau. O anjo que foi enviado ali por Yausha, Yau filho. Ok? Exato. Ele que estava falando. E é ele que disse assim: olha, não me adore. É esse anjo que Yausha enviou, Yau filho, que enviou, que falou assim: não me adore. Por quê? Porque eu sou conservo teu, eu sou conservo dos teus irmãos. Eu guarde o testemunho de Yausha. É a Yau que você deve adorar. Aqui não é Yausha esse anjo. Esse anjo é o anjo que Yausha enviou, conforme a palavra que nós estamos vendo. E a gente já sabe quem é esse anjo, né? Exato. Esse anjo é Mical. É Mical. Tremendo. É Mical. Depois nós vamos continuando o estudo, você vai crescendo. Mas para isso tem que ser um alimento gradativo, para que você não engasgue, ok? Então, isso que foi ensinado pelo mensageiro de Sardes, como sendo esse anjo aqui, esse anjo de Apocalipse 19, sendo Yausha, é porque não conhece a palavra e nem a revelação, porque está interpretando na carne. É porque interpretou lá atrás que Mical é Yausha. Desde lá de trás. Desde lá atrás. Já começou nisso. Porque esse é, a mesma pessoa. Esse é o ensino de testemunho de Jeová. Entendeu? Testemunho de Jeová. Eu te falo que na denominação eu falava que Miguel era Jesus. Isso é ensino de testemunho de Jeová. Entendeu? O mensageiro de Sardes está preso ainda dentro de quê? Dentro de seita. Exato. Entendeu? O mensageiro de Sardes está preso ainda dentro de seita. Esse é o ensino de falar que Yausha é Mical, é um ensino de testemunho de Jeová. Entendeu, irmãos? Então, ainda está preso debaixo ali do manto babilônico. Manto babilônico. Você está vendo aqui, vamos voltar aqui novamente. Versículo 22, olha só. Apocalipse 22, 16. Apocalipse 22, 16 diz assim: eu, Yausha, enviei meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Quer dizer, ele enviou o anjo para conversar com Yauhana. Não foi o próprio Yausha que veio. Ele enviou o seu anjo para atestar as coisas, explicar as coisas que vão em breve acontecer.
ele foi enviado, esse anjo da parte de Yahshua foi enviado, né? Quando eu falo Yahshua, estou referindo só para você entender que Yahshua recebeu, depois de exaltado, o nome do pai dele, Yah, filho. Ele se tornou Yah, filho. Só para a gente entender. Voltando a Apocalipse 1. Vamos lá. Apocalipse 1, versículo 1. De novo, irmãos. Tremendo. Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Yahshua, o Mashiach. Yah lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele, Yahshua, a manifestou com sinais por meio do seu anjo. Yahshua manifestou essas coisas através do seu anjo enviado ao seu servo João e ao Hana, e atestou tudo quanto viu como sendo a palavra de Yah, o testemunho de Yahshua Mashiach. Tremendo. Aqui, irmãos, igual eu falo assim com vocês, vocês têm que ver a palavra, comprovar nas escrituras tudo que nós estamos falando. Entendeu? Você está vendo aqui que Yahshua fala, eu, Yahshua, enviei meu anjo para testar essas coisas às igrejas. Tremendo. Aí você fala assim, não, o que está conversando com Yahweh é Yahshua. Não, é o próprio anjo. E depois nós vamos fazer o estudo, irmãos, de Apocalipse capítulo 1, que esse anjo que aparece para Yahweh, entendeu? Que anda no meio dos candelabros. Tremendo. Ele é aquele ancião que cuida de Daniel 7. É aquele ancião que vai fazer o tribunal do Mashiach, que recebe a outorga de Yahshua para colocar ali os tronos e julgar toda a igreja. Nós vamos fazer esse estudo em breve. Exato. Mas hoje, para não bagunçar muita sua cabeça, porque é muito alimento para um dia só, entendendo é você entender. Entender que Yahshua recebeu o nome de Yah. E é por isso que é adorado, porque o único nome que pode ser adorado é o nome de Yah. Irmão, eu vou ler aqui, já no finalzinho, né, de tudo isso, em Apocalipse 22, irmãos, para a gente ver como que é maravilhoso. Olha só para vocês verem, a partir do versículo 1. Mostrou-me um rio de água da vida, límpido como cristal que saía do trono de Yah e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Nós estamos falando final. Agora presta atenção. Nunca mais haverá maldições. Nela estará o trono de Yah e do Cordeiro, e seus servos lhe prestarão culto. E seus servos lhes prestarão culto. Verão sua face, e o seu nome estará sobre suas frontes. Olha, já não haverá mais noite, ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o mestre Yah brilhará sobre eles, e eles reinarão pelo século dos séculos. Presta atenção. Disse-me então, essas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o mestre Yah, que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos o que deve acontecer muito em breve. Exato. Viu? Exatamente. É aqui mostrando exatamente os servos prestando culto, adorando a Yah e a Yah, filho. Exatamente. Só para fazer a distinção, ele pôs o cordeiro só para falar, que é Yah, tremendo, filho, né? Yah pai e Yah filho. É muito maravilhoso. Né? Então, amados irmãos, lembrando que nós aqui adoramos, né? Isso aí já vi aí no canal aí falando que nós somos aqui de Belo Horizonte adoradores de Yahshua, né? Nós somos adoradores de Yahshua. Agora fique claro, tá, irmãos? Nós somos adoradores de Yah Filho. De Yah. Yah Filho, tá? Como nós somos adoradores de Yah Pai. Exato. Nós somos adoradores de Yah Pai e de Yah Filho. Porque é o nome que Yahshua recebeu, que agora lá no céu
ele não é referido como Yahshua, e sim como Yahweh, filho. Exato. Essa foi a condição para que ele pudesse ser adorado, porque recebeu o nome do Pai Supremo. Exato. É essa condição, tá, irmãos? Então, que isso fique bem claro para todos os irmãos, tá? O nome que Yahshua recebeu, sim, é mostrando que ele é digno, porque se um Yaldim fala que ele não é digno, vai ter que prestar conta com o Yal, o Supremo. Se o Pai Supremo entendeu que ele é digno e um ser humano fala que ele não é, vai ter que prestar conta com o Yal, Pai. E ai desse. Quem é esse que se diz juiz para falar que Yal, filho e Yahshua não é digno de receber o nome do Pai? Ai desse. E eu falo, ai desse, tá? Então, esse é também uma exortação para esses que falam daquilo que não entendem e não conhecem, ok? Nós vamos encerrar aqui, irmãos. Exatamente. Né? Assim, já foi muita informação para um dia só, né? Gratidão eterna, porque, como você sabe, nós invocamos o nome de Yahshua, porque é através desse nome que todos são salvos. Mas agora Yahshua, quando foi sobreexaltado, concluiu a sua carreira aqui na terra, subiu, e os portais eternos foram abertos para o Rei da Glória entrar, ele ali já foi anunciado. Quem é este Rei da Glória? Deixa claro, quem é este? Esse é Yahweh forte, o valente, que guerreia com justiça e com retidão. Ok? Isso, para ficar muito claro, eu peço que os irmãos estudem mais de uma vez a mensagem, para que você possa digerir todo o alimento, né? Entendendo todos os passos. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar no descritivo aqui do canal, desse vídeo, que nós vamos entrar em contato e vamos procurar te ajudar. Mas antes disso, assista pelo menos 3 vezes. Isso. Ok, amados irmãos? Gratidão? Gratidão, papai. Nós vamos encerrar fazendo um invocar. Toda vez, irmãos, tem que fazer um invocar. É verdade. Né? E temos que dar grato, e depois em seguida também vamos fazer o grito de guerra, o qual, quando nós subirmos, nós vamos dar esse grito de guerra lá em cima e vamos destronar principados e potestades, tomando posse daquela terra prometida que é nossa. É nossa. Para que Yahshua, o nosso rei, possa reinar sobre nós. É verdade. Ok? Que agora já não é Yahshua, é Yahweh filho. Ok? Vamos juntos. Oh Yahshua, oh Yahweh, oh Yahshua, oh Yahweh, oh Yahshua, oh Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Amados irmãos, gratidão, papai, pela sua audiência, por você nos ouvir, para você receber essa mensagem dentro da sua casa, dentro da sua família, no meio da sua família, da tua parentela, que seja uma palavra de libertação, seja uma palavra de transformação e, sobretudo, de paz e salvação sobre você e sobre a sua casa. Ok? Assim seja, amados. Assim seja, meus amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach. E logo, logo, mais estudo que o Pai está nos dando, nos mostrando o entendimento, nos detalhes. Vocês estão vendo que a palavra ela não tem o descontrole.
ela está totalmente controlada pelo Pai. E isso não é de agora, porque o projeto dele é antigo, não vem de agora, vem de muito tempo, né? E está se cumprindo toda a verdade agora. E aquilo que é mentira cai por terra e prevalece a luz da verdade. Assim seja. Te espero até na próxima, amados irmãos. A paz de Yahshua. A paz de Yahshua. Oh,